São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Estamos muito felizes em gravar esse podcast e mais ainda por você nos escutar. Hoje teremos um tema muito especial. Eu, junto com os ouvintes, estou aqui para ouvir uma aula com as minhas amigas e irmãs que estão aqui hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Isabel, todo mundo me chama de Bebel. Sou âncora desse podcast, missionária Campus Fidei, noiva do João, em breve esposa, e sirvo na rede de missão desde 2021, em alguns núcleos aqui dentro e especialmente aqui no podcast. Vou pedir para as minhas amigas, irmãs e convidada super especial se apresentarem para a gente começar com o nosso tema de hoje. Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, eu sou missionária da rede de missão Campus Fidei desde 2023, sirvo em alguns núcleos, já participei de outros podcasts e estou bem feliz de estar aqui hoje. Oi gente, eu sou a Ângela, sou esposa do Yuri, mãe da Clara, sou missionária da rede de missão desde 2018, desde então já participei de alguns núcleos e de alguns podcasts inclusive, acho que esse é tipo o quinto ou sexto talvez que eu esteja participando. Olá, gente, eu sou a Priscila, eu sou casada com o Tiago, a gente tem 4 filhos lindos, o Rafael, a Giovana, a Maria Vitória e a Maria Alice. Eu já fiz parte da rede de missão, a gente coordenou o Dating e o Family, né? O Family na época, e a gente tem um carinho enorme por toda essa rede de missão, fazem parte assim da nossa vida. Vocês coordenaram o primeiro, né? Isso. O primeiro dating. Eu lembro que eles coordenaram o primeiro aprofundamento que eu e o João fizemos lá em 2016. Tem muito tempo. 10 anos. Um tempinho, né? Sim. Mas estamos muito felizes que você está aqui hoje, aceitou esse convite super especial para dar o seu testemunho junto com as meninas. Bom, antes da gente começar, gostaria de agradecer profundamente os nossos benfeitores que contribuem com essa rede de missão. Sem vocês, nada disso seria possível, a gente não teria um equipamento para gravar, a gente não conseguiria fazer os nossos aprofundamentos, ter os nossos grupos de estudos, ter uma estrutura para conseguir continuar com a nossa missão de ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Então, o nosso muito obrigada. Se você ainda não se tornou um benfeitor e está considerando, nós pedimos que você considere verdadeiramente, porque a nossa rede de missão precisa de novos benfeitores. E se você ainda não pode contribuir com algum valor, contamos muito com as orações de vocês, que são muito importantes e sustentam com certeza esta obra. Como vocês já viram, o nosso episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante sensível, mas também que nos forma diariamente em algum lugar. E estou realmente bem animada, porque são 3 testemunhos que eu acompanho, mas talvez não tão de perto. E com certeza eu, com vocês ouvintes, estarei aqui aprendendo bastante e com certeza será para nos formar, formar a nossa vida, formar o nosso olhar e nos trazer um pouquinho mais perto, né, dessa dimensão do sofrimento, que é como um católico deve enfrentar uma enfermidade. E eu vou pedir para as meninas começarem contando um pouco do testemunho delas, o que trouxeram elas aqui, né, o que fez com que eu as chamasse. E, por favor, quem quiser começar, fique à vontade. Pode ir, Jaque? Livre e espontânea Livre pressão. espontânea. Então, essa minha experiência com a enfermidade, ela é comigo mesmo, né? Então, a gente pode enfrentar isso em várias esferas, ou com um familiar, alguém próximo, né? Um amigo, um cônjuge. E comigo sou eu mesma, né? Então, às vezes eu brinco, né? Uma vez eu brinquei numa partilha, eu falei, gente, não é uma coisa que eu posso esquecer, jogar para lá, porque onde eu vou, eu tô, então não dá para tirar isso daqui, então eu tenho que lidar ali e escolher lidar da melhor forma, né? Quando eu tive Covid, eu acho que em 2022, ali mais ou menos,
eu já tinha alguns sintomas de doença autoimune, só que não eram coisas que chamavam atenção. Eu geralmente sentia muita dor de cabeça, mas era tratado como uma enxaqueca mesmo. Só que depois do Covid, o meu sistema imune sofreu ali um impacto muito forte. Não foi um Covid grave, foi um Covid leve, mas foi o gatilho que faltava para eu manifestar outros sintomas. Então, eu comecei além das dores de cabeça, eu comecei a ter muita dor nas articulações e outras coisas que eu tinha tido ao longo da vida foram começando a surgir de novo. Então, eu comecei a ter muita queda de cabelo, mínimas exposições ao sol eram muito impactantes para mim. Então, eu fazia vermelhidões na pele ali, eu ficava com uma sensação muito ruim. E aquilo foi cada vez mais crescendo, né? Então, desde a infância, eu tinha muitos episódios de afta na boca inteira, e aquilo voltou e eu comecei a ter de novo. Então, eu comecei a buscar profissionais até que eu parei num reumatologista para poder fazer essa investigação. Então, o processo ali de adoecimento, ele é muito complexo até para você achar um profissional que consiga abraçar aquilo ali. Então, eu passei por profissionais que me falaram assim: não faz esses exames não, que vai que você faz não dá nada. E aí eu fiz e deu. Então, conseguir fazer essa caminhada, achar um profissional que tivesse ali uma acessibilidade, também foi um caminho muito difícil. E sentir dores que você não consegue explicar, às vezes, também é muito difícil. E aí eu comecei a ter episódios de muita fadiga pela manhã. Então, eu acordava e falava, gente, alguém me bateu quando eu estava dormindo. Não tem cabimento. Era um cansaço e uma dor no corpo muito, muito expressivas. E aí, um episódio que marcou muito foi quando eu fui para um hotel fazenda com a minha família. Peguei um pouquinho mais de sol. E aí, a semana seguinte, eu falei, gente, eu estou morrendo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. E aí eu procurei um primeiro profissional. Esse primeiro profissional chegou a fechar, entre aspas, o meu diagnóstico para lúpus. Só que ainda era tudo muito na trave, porque eu fazia a clínica inteira, mas o laboratório não alterava de uma forma muito expressiva. Tudo era muito na trave. Diz os sintomas? Os sintomas. E o laboratório, o resultado dos exames. O resultado dos exames era tudo muito na trave. Então, tem um exame que se chama FAM. Aí, o mínimo para ele ser positivo ali era 1/80. Eu fazia 1/80. Tudo era muito na trave. Mas a clínica, que são os sintomas ali, aí eu tinha todo tipo de sintoma que mirava muito ali para lúpus. E aí, como a gente estava ali, ele falou, não, vamos fechar. Ele até chamou de lupinho, é um lúpus em desenvolvimento, que você provavelmente descobriu pelo gatilho do Covid e porque você sente muita dor nas articulações. E a dor é uma coisa que chama a atenção. Então, vamos seguir. Eu comecei a fazer o tratamento, aí eu entrei na fase de não responder ao tratamento. Então, a melhor opção para mim era a hidroxicloroquina, que era o que eu tinha melhor resposta, diminuía muito as minhas dores, mas eu tinha todos os sintomas, os efeitos adversos possíveis. Então, eu sentia coisas... A medicação ou a própria doença? A medicação. O medicamento, assim, ele me deixava... Eu não conseguia comer. E aí eu sentia uma dor no peito. E eu ficava pronta. E eu sou farmacêutica, né? Eu falava, gente, que ironia do destino é essa? Uma farmacêutica que parece que é uma bula ambulante. Sente tudo. E aí eu tinha coisas que tinham em bula, que não tinham. Aí a gente tentava uma dose mais baixa, mas aí eu não tinha uma resposta boa. Então, não melhorava e não passava 100% dos efeitos adversos. Então, eu ficava sempre ali, né? Estava sempre em crise, ou uma crise pela metade. Nunca estava ali adequado, né? Não tinha uma qualidade de vida. Aí, onde eu trabalho, graças a Deus, assim, um cuidado de Deus, existe um programa para as pessoas se tratarem por lá, que se chama Cuidando de Quem Cuida. E eu consegui ser atendida por esse programa. E aí foi bem coincidente quando eu comecei a ter outros sintomas. Então, eu comecei a ter sintomas mais de ordem neurológica. Então, eu comecei a ter esquecimento, de chegar no trabalho e não saber como eu tinha chegado. Então, eu comecei a ter algumas desorientações, de não saber o que estava acontecendo, de ter que depender do planner para saber o que eu tinha que fazer naquele dia. Se eu não anotasse no planner, já era, eu não ia saber o que eu tinha que fazer. Então, quando começou isso, foi quando eu consegui esse atendimento. E aí eu consegui uma reumatologista muito boa e neurologista também. Então, eu consegui atuar ali nas duas frentes. E aí, essa reumatologista, ela quis voltar essa investigação. Então, a gente saiu de um provável lúpus para 3 hipóteses. Ou lúpus, ou síndrome de Sjögren, que é uma síndrome que inflama suas glândulas salivares e oculares. Porque, além disso, eu comecei a não produzir saliva e não produzir lágrimas. Então, eu cheguei num estado que eu usava 3 colírios por dia. E, ainda assim, eu fazia ceratite, que é uma inflamação na córnea. E aí ficava sem enxergar e tudo. Então,
poderia ser essa síndrome de Sjögren que causa essa inflamação. E uma terceira hipótese, que é uma doença rara, que é a doença de BC, que é uma doença onde você pode ter uma vasculite, que é uma inflamação dos vasos sanguíneos, em qualquer parte do corpo. E, às vezes, você pode estar aqui bem tranquila e nada acontecer, e você pode fazer uma vasculite grave e ser internado com muita gravidade. Então, é algo bem imprevisível e que não tem um tratamento específico para essa doença. E nem um diagnóstico que seja muito específico. Você tem um teste genético para ver se você tem um risco aumentado, mas não tem uma coisa que fale assim, nossa, é BC. Então, a gente ficou trabalhando nessas 3 hipóteses. E aí, isso é o caminho técnico. O que existe por trás de tudo isso? Muitos exames, muita dor, muitas lágrimas, muita entrega. O que eu vou fazer com essa dor? Então, o maior baque para mim foi no dia que eu vi que eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia antes. Então, eu tive que ressignificar o meu 100%. Então, o que é o 100% da Jaqueline agora, que tem uma doença autoimune? Não é o mesmo de antes. Então, eu tive que perceber que eu não conseguia fazer mais as coisas que eu fazia antes. Eu não rendia no trabalho, na mesma quantidade, e eu tive que aceitar, viver essa dor e abrir o meu coração para as pessoas, de sentar com o meu chefe e falar, olha, eu não aguento, eu preciso ir embora, eu não consigo trabalhar, me dá alguma coisa para fazer de casa, e aceitar o cuidado das pessoas, de aceitar que as pessoas conseguem compreender também, né? Então, houveram momentos que eu só sentia dor, eu não conseguia levantar da cama, e aí eu pensava, tá, o que eu vou fazer com essa dor? Eu pensava, o que eu vou fazer? Eu tenho N compromissos, eu tenho N coisas da missão, por exemplo, para fazer, mas eu não consigo fazer, eu tenho só a dor. Então, eu comecei a falar, bendito seja Deus por essa dor, porque se eu não tivesse essa dor, eu não ia entregar nada, e eu tenho essa dor para entregar. Então, Deus, hoje eu te entrego essa dor, é o que eu tenho para entregar. E que bom que eu tenho essa dor, porque eu estou entregando alguma coisa. Então, isso também me moldou como profissional, como pessoa. Hoje, quando eu vejo que um paciente está com dor, eu sei o que ele está sentindo. Quando ele fala, minha mão está doendo, eu olho para a mão dele e, às vezes, eu não vejo nada aparente. Às vezes, não está inchado, não está vermelho, não tem uma ferida. Mas ele fala para mim que está doendo, eu sei que está doendo. Então, isso molda a gente e isso faz com que a gente entregue também, né? Você se entrega ali, porque o que você pode controlar? É usar a sua inteligência para o seu trabalho, é saber que você vai conseguir cumprir aqueles compromissos, que você vai conseguir ir, que você vai conseguir chegar. Só que, no meu caso, eu durmo bem hoje e amanhã eu não sei como é que eu vou acordar. Então, hoje de manhã mesmo, eu já acordei com dor na mão direita e dor na perna direita. Aí, eu ainda pensei assim, né? Eu vou no podcast para falar sobre isso e tô com dor, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu vou estar lá vivendo mesmo, na carne, o que eu tô falando e testemunhando isso, né? E hoje você ainda não fecharam o diagnóstico de uma dessas doenças, ainda está na parte de investigação. Isso, nós não fechamos ainda o diagnóstico e a minha reumatologista é uma pessoa muito sincera e muito tranquila. Então, ela já falou para mim que pode ser que a gente nunca feche esse diagnóstico e que a gente passe a vida inteira tratando sintomas. Então, ela sempre foi muito sincera, muito honesta. E chega um momento também que você cansa de fazer tantos exames, de repetir os exames, né? Em janeiro, eu tive a experiência de fazer um exame bastante doloroso, né? Eu acho que esse foi o que mais mexeu comigo, que é um exame que se chama eletroneuromiografia, que ele verifica se você tem danos nos nervos periféricos. E aí, por que eu precisei fazer esse exame? Porque eu tenho episódios de não sentir o lado esquerdo inteiro e de ficar sem sentir os dedos dos pés por dias. E aí a gente já investigou, a gente já fez ressonâncias bem específicas de crânio para ver se acha alguma coisa. E a gente nunca conseguiu encontrar nada muito expressivo. A única coisa que a gente encontrou foi um aneurisma de 3 milímetros, que a gente acha que é um achado, que não vai fazer diferença, que desde que ele não cresça a gente só segue acompanhando, e que não justificariam esses sintomas, fora os formigamentos, etc. Aí eu fiz esse exame para ver se não tinha um nervo pinçado, alguma coisa que a gente pudesse atuar fazendo ali alguma coisa. E o exame é um negócio medieval. Você leva choques e agulhadas. Então, eu fui lá, vou, e aí tem hora que eu dou umas assim, que eu fiz o exame no meio do meu plantão. Então, eu fiz o plantão de manhã, umas 11 e pouquinho, eu fui fazer o exame e eu precisava voltar à tarde. Eu falei, o que pode dar errado, né? Bem ajuizada. E fui.
Falei, vai dar tudo certo, um choquinho ali, né? Deve ser igual aquele choquinho que a gente leva de vez em quando. Enganada eu, né? Fui fazer. E aí, primeiro foram os choques. E aí tem uns choques que dói mais, que é ritmado, né? Dá um choque, depois outro choque. E aí eu já estava exausta. E aí ela, agora vamos para as agulhas. Aí eu, não, gente, não é possível. Aí comecei a entregar. Aí tinham algumas grávidas, né? Nós temos algumas grávidas na rede de missão. Eu falei, vou entregar pelos partos das meninas. Tudo. No final, eu estava exausta. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, já vou te adiantando que pelos resultados aqui, eu vou laudar ainda, mas não deu nada. Aí eu ficava assim... Eu passei por isso. Não deu nada, mas será que é melhor não dar nada? Eu fiquei ali totalmente em conflito e eu ainda paguei, gente. Eu paguei particular. Não cobria no meu convênio e nesse programa do meu serviço esse exame não era feito. E aí eu ainda paguei, eu ficava, gente, eu paguei para levar agulhada, para levar negócio. Aí eu fiquei totalmente em conflito, assim, e aí eu ainda tenho que voltar para trabalhar. Aí eu sentei no carro, antes de voltar, era pertinho do meu trabalho, antes de voltar, eu sentei no carro, chorei. E eu pensava assim, ai, como eu quero a minha mãe. Mãe, cadê a senhora, assim? Aí respirei, falei, não, vou entregar, que é o que eu posso fazer, e vou seguir em frente, e vou tentar enxergar isso de uma melhor forma, dá um desespero, dá uma sensação ali de... Você se sente, às vezes, até um ratinho sendo testado, né? E aí, o exame não disse muito, né? Foi o que ela me orientou, vocês vão ter que prosseguir a investigação, porque, de fato, eu não encontrei nada. Pode ser alguma coisa de sistema nervoso, como vocês estão procurando, medula e etc. E aí, a gente continua investigando e continuamos ali muito sem o que fazer em relação ao tratamento, né? O primeiro tratamento, que era o melhor, que era com a hidroxicloroquina, a gente precisou suspender, porque eu senti uma dor no peito muito forte, parecia infarto. E ela falou, não é seguro eu manter você assim, fiz os exames do coração, graças a Deus estava tudo bem, mas a gente foi para uma outra opção, que me dá muita náusea, que me dá muita indisposição, que cai muito cabelo. Então, eu tenho uma queda de cabelo, assim, gente, surreal. E as pessoas não percebem porque eu tenho muito cabelo. Então, quando eu falo meu cabelo está caindo, é assim, eu tinha 4 vezes esse cabelo. Então, eu tinha muito cabelo. E aí cai bastante, aí eu fico suplementando o ácido fólico e tudo para dar uma melhorada. Mas são essas coisas, né? Você acordar um dia, às vezes você não está bem, você vai pentear o seu cabelo sai inteiro ali na escova. É um dia que você tem uma apresentação importante e você está um pouco mais nervosa, se sentindo ali um pouco desorientada. Aí a orientação dos médicos é, você não pode passar estresse, você não pode passar isso. Mas a vida não é assim. A vida não é... Ela não vai parar para eu lidar com essa área da minha vida. Então, é esse manejo, assim, é um manejo que exige uma entrega para Deus mesmo. É um manejo que exige que você se disponha ali e depois de tudo que eu passei, com a doença, com a vida pessoal, com as questões do trabalho, eu até cheguei a partilhar isso, a gente fala muito do feliz, fiel, forte e fecundo. E eu acho que o mais difícil é você se manter fiel, quando por vezes você não está feliz, você não está forte e você não consegue se ver fecundo porque está tão difícil que você acha que você não está gerando nada ali. Então, essa fidelidade, ela é muito difícil. É muito difícil você... Deus, eu estou aqui no chão. Mas se eu estou aqui, se eu ainda continuo aguentando, e muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio, porque o meu milagre não chegou e tudo. Mas se eu ainda estou aguentando, é porque Ele está comigo carregando essa cruz. Senão eu já tinha caído. Então, Ele pode estar em silêncio, mas Ele está em silêncio do meu lado, carregando essa cruz. Então, o mais difícil é manter essa fidelidade mesmo. É um desafio diário mesmo. Obrigada pelo seu testemunho. E eu esqueci de avisar que, por providência, são 4 mulheres. Então, a gente já se emocionou pelo menos umas 5 vezes. Obrigada por começar contando o seu testemunho já aqui. Então, eu já adianto que, se vocês ouvirem barulho de choro, são 4 mulheres e que vai ser assim o episódio de hoje. Obrigada. A minha história já vai para um caminho completamente diferente. A minha história de vida, ela é marcada por uma família extremamente desajustada. E eu acho que isso influenciou de uma forma... Nós somos pessoas integrais, né? Então, quando há algo de muito desbalanceado na nossa história, isso acaba, em algum momento, pipocando.
Então, eu venho de uma história de... A gente estava até comentando antes do podcast começar sobre nulidades matrimoniais, assunto completamente aleatório. E aí, eu venho de uma história de pais que se casaram ali forçados porque minha mãe estava grávida e minha mãe não queria estar grávida, enfim. Então, eu não nasci num lugar de amor, eu nasci num lugar de caos, de briga, enfim. E quando eu estava... eu acho que algo que sempre me deu muita segurança era acreditar que eu era melhor. Então, eu sempre fui muito bem nos estudos. Assim, no ensino fundamental, no ensino médio, a lembrança que eu tinha de quem eu era é que eu era uma pessoa, tipo assim, eu era o primeiro lugar. E quando eu passei na faculdade, eu fui para a UNB e eu vim de uma realidade que eu morava em Taguatinga, eu estudava num colégio mediano de lá e passei na UNB por esforço. E eu me deparei com pessoas que vinham de colégios renomados, tinham tido experiências de vida completamente diferentes, enfim, que eram muito melhores que eu, pela condição que elas viviam. E aquilo ali, acho que foi o primeiro grande choque para mim que balançou a minha identidade. Porque aquilo que tinha me segurado ao longo de tudo que eu tinha vivido, aquilo que era a constante, numa casa pegando fogo, que era tipo assim, eu sou muito boa, eu era mediana. E isso gerou uma crise de identidade, eu acho que muito forte ali naquele momento. E eu comecei a apresentar sintomas de ansiedade e de depressão. Foi a primeira vez que algo assim engatilhou em mim de uma forma que eu não sabia explicar. Então, eu não conseguia... Eu realmente entrei assim num período que eu chorava metade do dia, a outra metade eu segurava as pontas. E aqueles primeiros semestres ali de faculdade foram muito difíceis. Foi quando começou a apresentar ali um gatilho de que algo mentalmente não estava bom. E no meio disso, eu acho que foi também quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de realmente me descobrir filha de Deus. Então, Deus ali, pelas circunstâncias, agiu e a vida acabou tomando outros rumos e as coisas foram melhorando, mas existia ainda algo de desequilibrado na minha cabeça e isso pipocou quando eu saí da faculdade, assim. Meu último semestre de faculdade ali foi quando realmente as coisas começaram a pipocar. Até então você não tinha nenhum acompanhamento psiquiátrico, terapêutico? Não. Deus foi realmente, assim, de uma forma muito providente, me colocando em situações que foram ajudando as pontas a se segurarem. E quando eu saí, até porque como eu vinha de uma família muito bagunçada, eu morava só com o meu pai, a gente estava passando por uma realidade muito complicada ali naquele momento que eu estava na faculdade, de financeira, de vida, de muitas coisas, para mim não parecia ser algo justo ainda jogar mais esse peso no meu pai. E aí, quando eu saí da faculdade, foi quando as coisas realmente, assim, pipocaram, porque eu comecei a ter umas crises de ansiedade mais graves. Eu tive alguns ataques de pânico de eu estar num lugar e de repente começar a sentir falta de ar e começar a me sentir esmagada. Eu não sei explicar. Tipo assim, é uma vontade só de pegar tudo e sair correndo. E aí as coisas começaram a escalar e chegar num ponto de que realmente não era sustentável. E aí foi quando eu busquei uma psicóloga e Deus foi muito providente nisso. Porque eu não queria ir para qualquer psicólogo. Assim, até então, para mim, era muito difícil aceitar a realidade de ir para um psicólogo. E eu não queria qualquer um. E aí, uma vez, eu conheci uma psicóloga que eu escutei ela falando e ela era católica. E eu olhei para ela e eu falei, tipo assim, eu consigo confiar aqui. E foi muito providente, porque quando eu tomei a decisão de que eu ia atrás, uma pessoa me passou o contato dela e ela me passou 2 telefones, um número de celular e um número fixo. E aí eu olhei para o número fixo e falei, tipo assim, deve ser o número da clínica dela, vou ligar no número fixo, não vou ligar no celular. Tipo, ela nem me conhece, nem sabe quem eu sou, tipo...
E aí eu liguei no número fixo, e aí logo ela atendeu e eu falei, eu queria falar com a psicóloga e tal, e aí ela ficou surpresa. Porque aquele número fixo não era o número de uma clínica, era o número da casa dos pais dela. Caramba. Por que carga d'água a pessoa tinha o número da casa dos pais dela e me passou? E ela não morava mais com os pais dela. Ela já era casada, já tinha a vida dela e tudo mais. E os pais dela estavam viajando e ela tinha ido na casa dos pais dela para cuidar da casa, botar água nas plantas. E, coincidentemente, eu liguei naquele momento em que ela estava lá. E aí ela atendeu. E aí a gente marcou uma primeira... E, assim, ela foi extremamente generosa. Naquilo ali eu vi a mão de Deus. Porque ela tinha acabado de ter uma bebê. A bebezinha dela estava, com pouquíssimos meses. Então, ela não estava pegando novos pacientes. Mas, por algum motivo, por generosidade, por ver a ação de Deus naquilo ali, ela decidiu me acompanhar. E aí, a gente fez uma... E eu tinha muitas dúvidas, porque eu não queria aquilo ali. Eu não queria ser uma pessoa doente. E aí, a gente fez um primeiro encontro. E aí, ela foi me ajudando a ir ordenando aquilo que precisava ser ordenado, a ordenar a minha identidade, a entender quem eu era. E as coisas foram melhorando até que chegou num ponto que ela me deu alta, né? Ela olhou e falou, agora você já consegue seguir bem, vai por conta própria. Isso você estava com acompanhamento só dela? Só dela. E aí, isso foi em 2016, 17, ali. E aí, no final de 2019, eu tive uma outra crise, que essa foi engatilhada pelo meu trabalho, que as coisas foram complicando e, eu acho que cada pessoa tem um limite. O meu cérebro chega num limite que talvez para outras pessoas seja muito sustentável, mas o meu cérebro dá pane. E aí, meu cérebro deu pane uma outra vez. E essa outra vez, eu acho que apesar de eu não ter tido os sintomas de crise de pânico igual eu tive da outra vez, foi, de certa forma, mais delicada. Eu não conseguia dormir, eu funcionava num automático. E aí eu voltei. Eu já tinha voltado algumas vezes nessa psicóloga para resolver outras coisas mais tranquilas da vida. E aí eu já estava em acompanhamento com ela. Ela olhou e falou, olha, dentro da psicologia tem vários ramos, né? Tem a psicanálise, que é a galera que segue a linha de Freud, tem o pessoal da teoria cognitivo-comportamental, tem Gestalt, tem várias coisas. E ela é de uma linha mais humanista. E ela olhou e falou, olha, chegamos num ponto que eu não consigo mais te ajudar. Eu preciso te encaminhar para um... Primeiro, você precisa ir no psiquiatra, porque você vai precisar entrar com medicação, porque eu não conseguia dormir. Falando, você precisa ir no psiquiatra, porque a gente vai precisar entrar com medicação. E eu vou te encaminhar para uma outra profissional daqui da minha clínica, da minha confiança, porque chegou num limite que a abordagem dela não conseguia mais lidar com aquilo ali que acontecia. E aí foi quando eu fui para uma psicóloga da teoria, fui para o psiquiatra, e aí ele olhou e falou, realmente, você tem a clínica ali, os sintomas de ansiedade. E aí ele entrou com ansiolítico e um remédio para me ajudar a dormir, quando eu não conseguisse dormir. E aí eu também fui para essa outra psicóloga, que é a teoria cognitivo-comportamental, que ela tem uma forma bem estruturada de atuar, e ela é muito efetiva em casos de ansiedade, de transtornos depressivos, enfim. E aí essa fase foi muito importante, realmente, ter encontrado uma ajuda especializada, que sabia lidar com aquilo ali. Porque, aos poucos, a gente conseguiu ir entendendo quais eram os gatilhos, quais eram os comportamentos, como que alguns pensamentos meus reforçavam emoções, reforçavam comportamentos. Como que aquilo ali, às vezes, eu me colocava pior do que eu poderia estar, sabe? Como que às vezes o meu cérebro agia contra você mesma. Eu mesma.
pensamentos que... Eu esqueci o nome técnico, mas, tipo assim, pensamentos disfuncionais. Tipo assim, o pensamento ele não corresponde à realidade e ele, ao invés de te ajudar a agir conforme a realidade, ele te faz ver coisas que não estão acontecendo na realidade e te colocar num buraco pior. E aí, enfim, foi com a ajuda dessa profissional que acho que as coisas foram melhorando. E a minha história de vida, tipo assim, dos últimos 10 anos, tem sido um grande... eu acho que um grande descer e subir montanhas. Porque, às vezes, alguns gatilhos acontecem que me jogam numa... Eu não sei explicar, é como se o meu cérebro atingisse um limite e aquilo ali provocasse reações que em outras pessoas talvez sejam normais. Mas tem sido esse constante dar conta de tudo sozinha e precisar de uma ajuda especializada para lidar com aquilo ali, para recalibrar aquilo que... É como se fosse uma revisão de carro, sabe? Tipo assim, o carro rodou 10 mil quilômetros, você tem que ir lá, trocar o óleo, trocar o filtro, não sei o quê, porque senão ele começa a apresentar problemas mais graves. E a sensação que eu tenho é isso, é que por algum mistério divino, de um Deus que nos ama e quer o melhor pra gente, isso aconteceu na minha história. E é um grande de tempos em tempos ir lá, sentar e, como eu faço hoje em dia, terapia cognitivo-comportamental, ela não é uma terapia eterna, tipo assim, você vai lá e vai ficar sendo acompanhado pro resto da vida. Ela tem objetivos muito claros. Uma vez que você resolveu aquilo ali, você recebe alta e vai viver a sua vida. Se der algum problema, você volta lá, resolve aquilo ali. Então, por esse motivo, acho que também tem sido uma constante revisão, sabe? De tipo assim, eu resolvo, eu vou lá, vivo, e às vezes alguma coisa, alguma peça desajusta, vai lá, resolve. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma experiência de um Deus que é providente, de um Deus que colocou a psicóloga que, naquele momento, eu aceitava no lugar exato para que eu ligasse no telefone aleatório e ela estivesse lá, de que encaminhou profissionais que realmente eu me senti segura de abrir, de expor aquilo que eu estava vivendo, que eu não tinha coragem de contar nem para os amigos mais próximos, e que conseguiu ali com conhecimento técnico me ajudar para que eu nunca entrasse num buraco tão profundo que não tivesse mais volta. Obrigada, Ângela, pelo seu testemunho. Bom, e vou pedir também para a Priscila contar um pouquinho da sua história. O ano de 2023 foi um ano muito importante, assim, na vida da nossa família, porque começou no final de 2022 com a nossa filha, a mais nova, Maria Vitória. Na época ela tinha 4 meses e ela teve uma bronquiolite. E assim, ela entrou bem no hospital, a saturação dela estava normal, só os batimentos que estavam altos, né? E aí a médica falou assim, vamos internar para observar. E aí a gente internou. No primeiro dia, tudo bem. Já estava com indicativo de alta no dia seguinte. E aí, na madrugada, ela começou a piorar, os batimentos sempre muito altos. E o esforço respiratório começou. Perdão. E aí, não conseguiam puncionar a veia dela, porque ela é muito gordinha e todo mundo que tentava não conseguia. E aí, pela manhã, decidiram fazer um acesso central para conseguir fazer as medicações e deixar ela sedada para não fazer tanto esforço respiratório, e colocaram ela no alto fluxo, né? Aquele catéter de oxigênio mais calibroso que manda mais oxigênio pro pulmãozinho. Não foi suficiente. No dia seguinte, ela acabou tendo que ser entubada. E assim, o processo da intubação para a gente foi assim, muito triste, assim, porque a gente estava naquela época ainda do Covid, e quando se falava em intubação já era o final da vida, assim, da pessoa, né? Então, eu e meu marido, a gente ficou desesperado, achando que ela ia
né, partir. Só que, na verdade, a intubação foi justamente para proteger os pulmõezinhos dela, para proteger ela, né? E aí ela ficou 8 dias entubada, graças a Deus foi melhorando. E aí passou pela intubação, tirou a sonda, ficamos 25 dias no hospital, teve alta, graças a Deus, tudo bem, fomos para casa com ela. E é isso. Aí estávamos vivendo bem. Em junho, em maio, na verdade, o nosso filho, Rafael, o mais velho, na época ele estava com 4 anos, ele começou a apresentar uns sinais no lado direito do corpo, né? Ele começou a mancar, ele puxava a perna e às vezes puxava o braço. Eu achava isso muito estranho, comentei com meu marido, aí ele falou, vamos marcar um ortopedista, né? Às vezes pode ser um encurtamento do tendão e tal. E aí, um dia, ele acordou e ele começou a falar enrolando a língua. Eu falei, isso está estranho. A gente primeiro pensou que ele estava brincando com a gente, mas não. Ele falava e na hora que ele ia falar, ele dava uma enrolada na língua. Aí eu comentei com meu esposo, falei, isso está muito estranho. Vamos levar ele na emergência? A gente levou ele na emergência. Ficamos lá a sexta-feira praticamente toda, assim, isso era 9 de junho. Ficamos lá a sexta toda lá fazendo tomografia, não deu nada. Ressonância, não deu nada. No final do dia, a médica falou pra gente, olha, os exames estão todos normais, então eu acho melhor vocês irem para casa e na segunda-feira você procura um neurologista no ambulatório, né? Mas assim, a gente saiu de lá com ele puxando o lado, né, direito, mancando e enrolando a língua para falar. A gente foi para casa. Sábado, ok, a gente foi para um aniversário, ele brincou, mas desse jeito, com essa dificuldade do lado direito. No domingo fomos à missa e ele estava assim um pouco irritado também. Ele mostrava explosões assim. A gente estava, às vezes, comando simples, que a gente falava não, era uma explosão assim de irritação. E aí no domingo a gente foi à missa, a gente costuma almoçar na casa da minha mãe no domingo, a gente foi para lá, almoçamos, ele teve uma crise assim, ele explodiu porque ele pediu para assistir um desenho e a gente não deixou, e aí ele chorou e não sei o quê. Só que aí a gente, eu e meu marido, a gente saiu porque a gente tinha que ir no mercado. Aí eu falei, mãe, você fica com eles? Ela, fico, pode ir, vai tranquila. A gente saiu para ir no mercado. Quando a gente estava chegando no mercado, a minha mãe me liga e fala, volta, o Rafael não está muito bem. Só que assim, eu não percebi a gravidade no tom da voz dela. Porque ela falou, volta. Aí eu falei, Tiago, você acha que a gente tem que voltar? Eu achei que ele estava chorando ainda. Aí ele, não, vamos voltar. Aí a gente voltou. Quando eu cheguei no bloco da minha mãe, meu irmão estava segurando ele no colo e ele estava convulsionando. A gente botou ele no carro e correu para o hospital. Aí no hospital deu entrada, fizeram a medicação para parar a convulsão. E aí a médica já falou, vai ter que internar para a gente investigar o porquê dessa convulsão. A gente ficou lá, fez eletro, fez outra ressonância, e aí a gente estava esperando a avaliação de um neuro, só que não tem um neuro de plantão no hospital, né? Principalmente neuropediatra, que é um pouco mais raro assim. E a gente ficou esperando a passagem do neuro avaliar. A gente internou no domingo, o neuro passou na quinta-feira, 5 horas da manhã. Me perguntou o que tinha acontecido, eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele olhou, levantou, o Rafael estava dormindo, ele acordou o Rafael, pediu para ele andar de um lado para o outro. Não, seu filho, assim, ele pode estar tendo uma síndrome de TOD, explicou mais ou menos o que era a síndrome, eu nem lembro muito bem o que era, mas não precisa se preocupar que já vai passar. Aí foi embora. Essa consulta durou acho que 15 minutos.
já saiu e falou, pode tirar ele da UTI, pode botar para o quarto, que o indicativo de alta em 48 horas, mais 48 horas de observação. Enfim, aí nessa quinta-feira, já com a iminência da alta, eu fui para casa ficar com as outras crianças, né, com as minhas filhas, e o meu marido ficou com ele. Na noite, ele acordou desesperado, porque ele não estava enxergando. Meu marido botou várias coisas, vários objetos na frente dele, mudava de lado, e ele não estava enxergando. E isso durou uns 5 minutos, assim. E aí a visão foi voltando. Os médicos chegaram no quarto, avaliaram, e estava tudo normal. E aí, quando eu voltei para o hospital, meu marido me contou isso, eu falei, não tem como a gente ir para casa. A gente foi na médica, na responsável que ficava lá, a gente contou para ela isso, e a gente falou, como que a gente vai embora? Se as coisas ainda estão acontecendo. E a gente ainda não tinha encontrado nenhum neuro. Aí um grande amigo nosso estava procurando, ele é médico, e aí ele encontrou um neuro, e aí ele falou pra gente, eu encontrei um neuro que vai acompanhar vocês. Mandou um número pra gente, e assim, ele trabalhava também no Santa Lúcia, e aí esse neuro não estava em Brasília, ele estava em São Paulo. E aí a gente entrou em contato com ele, e de São Paulo ele foi pedindo as coisas para fazer, os exames. E aí ele fez aquele eletro de 24 horas, um eletroencefalograma, que ele fica sendo filmado e monitorando as ondas cerebrais por 24 horas. Nesse eletro deu um indicativo de... Ele fala que quando dá é como se fosse epilepsia. E aí passaram um anticonvulsivante, um remédio. E aí ele começou a tomar esse anticonvulsivante. E aí ele falou pra gente que segunda-feira ele estaria aqui, e aí ele ia passar e conversar com a gente. Aí na segunda-feira ele veio e conversou. E aí foi a primeira vez que ele falou. A gente filmava tudo, eu e meu marido. Tudo que acontecia a gente filmava. E aí a gente mostrou os vídeos para ele, aí foi a primeira vez que ele falou, olha, eu acho que o que seu filho tem é encefalite autoimune. Ela é extremamente difícil assim, de diagnosticar, mais pela clínica mesmo, porque o exame que você faz, ele pode dar negativo, mas mesmo dando negativo, pode ser que você esteja com a encefalite. Então, a gente vai começar um cronograma de tratamento. Primeiro vai ser a pulsoterapia, que é uma dose muito alta de corticoide, por 5 dias. E aí a gente vai avaliando. E aí meu filho já estava extremamente irritado, cansado de estar no hospital, com saudade de casa, com saudade das irmãs. E ele foi tendo explosões, assim, né? Irritabilidade. E aí um dia a gente começou a fazer os corticoides por 5 dias, só que não foi efetivo. Trocamos, né? Só que no terceiro dia do corticoide, ele teve uma crise respiratória, não conseguia falar, não conseguia respirar, e aí, mais uma vez, a gente teve que entubar para preservar. E eu contei a história da Maria Vitória só para contextualizar o que acontecia com o Rafael, porque o que pra gente na Maria Vitória com a intubação foi o inferno, assim, com o Rafael a intubação foi diferente. A gente foi pro quarto com ele, meio que se despedindo, sorrindo. Ele olhava para mim, fazia carinho. Filho, tá tudo bem? É pro seu bem. E ele foi intubado. Mas a gente já sabia que essa intubação era pro bem dele, era para preservar ele. Desculpa. Com a intubação, a gente foi vendo que a pulsoterapia não estava tendo resultado, aí a gente entrou com a plasmaférese, né? E
esqueci de comentar que a gente colheu os exames para ver se o que ele tinha era a encefalite autoimune anti-NMDA, que é um anticorpo específico. Ele não era feito no Brasil, ele era feito fora. E ele demorava, acho que 30 dias para ficar pronto o resultado. O médico falou, a gente vai mandar e vai fazer o tratamento. Vai seguir a vida. Quando vier, a gente vai saber. Quando o resultado sair, a gente vai só ou certificar ou continuar. Porque, como eu disse, né? E aí a gente passou para plasmaférese, que é um procedimento que o sangue ele passa por uma máquina, né? E aí separa o plasma do Rafael, já que o anticorpo, né? Ele tá no plasma. Separa o plasma dele e coloca o plasma de um sangue doador, né? Para tirar o anticorpo que está atacando o cérebro dele. E aí ele tinha que fazer 6 sessões, dia sim, dia não. Ele colocou o catéter, aí o primeiro catéter não deu certo, a gente teve que colocar outro catéter. Fizemos as 6 sessões e a gente não viu uma melhora. Aí a gente foi para a imunoglobulina. E aí foram 5 dias de imunoglobulina. E aí as pessoas estavam assim, não, reza, pede um milagre. Eu olhava para as pessoas, claro, eu falava, não, eu rezo, mas eu não conseguia rezar pedindo milagre. Eu já falava pro meu marido, olhava para a cruz que a gente tinha levado para o hospital, e eu só falava assim, Deus, só me ajuda a aceitar a sua vontade. Se for para sair daqui com meu filho bem, a gente aceita. Mas se for para sair daqui com ele acamado, a gente aceita. Se for para sair daqui sem ele, a gente aceita também, porque sua vontade é perfeita. Só me ajuda a aceitar. Eu não conseguia mais pedir para Deus uma melhora, um milagre. Eu só pedia, me ajuda. Me ajuda a suportar, me ajuda a aceitar. Porque às vezes a gente olhava para ele e a gente achava, não sei mais. E aí o médico falava, o último estágio é um quimioterápico, né? Que a gente faz. E está sendo bem aceito, tem vários estudos. Aí as imunoglobulinas também não surtiram tanto efeito. A gente já estava no hospital, acho que há 1 mês. E aí a gente fez a primeira sessão do rituximab, que foi o remédio que a médica fez, né? Que era uma sessão a cada 15 dias, ele ia ter que fazer 3 doses. E aí, na primeira dose, 5 dias depois, a gente já começou a ver melhoras. A médica já achou que podia estubar, e aí a gente estubou ele. Só que quando estubou, a gente achava que ia encontrar o Rafael, que foi internado. Só que não, quando ele foi estubado, ele não falava, ele não mexia. Ele só mexia os olhos assim. Foi outra luta. A gente achava que ele ia ficar assim, né? Mais uma luta pra gente aceitar. Falava, obrigada a Deus, meu filho está vivo. E é isso. Me ajuda a aceitar a sua vontade. E já estamos muito gratos só dele estar vivo. E no hospital a gente ficou conhecido como, assim, por ser muito fortes e tranquilos. Mas por trás da gente tinha um mundo rezando por ele. Pessoas que a gente nem conhecia. Até hoje, a gente vai nos lugares e aí chega alguém e fala, oi, tudo bem? Vocês são os pais do Rafael? Eu rezei muito por ele. Eu falo, a gente nunca vai conseguir agradecer todas essas pessoas. Até, acho que o Jerônimo, né, mandava na rede de missão. E eu falo, a gente nunca vai conseguir agradecer todas as orações que a gente recebeu por ele. E eu falava para os médicos, se a gente está aqui em pé, pode ter certeza que tem uma multidão atrás da gente rezando para que a gente consiga estar aqui.
E aí, na segunda dose, deram a segunda dose. E aí foi na segunda dose que ele começou a melhorar de fato, já começou a mexer, já começou a ter movimentos, já sentava, ele ainda estava com a sonda para alimentação, mas já estava melhorando. E aí já começavam a falar de uma alta pós a terceira dose, né? Porque não é bom ficar tanto tempo assim na UTI, porque a gente fica suscetível a várias outras coisas, né? Ele pegou uma gastroenterite no hospital, ele teve uma bacteremia no catéter, tudo isso foi devido ao tempo de internação. E aí, quando teve a quarta dose, a terceira dose do remédio, a gente foi para casa. E aí a gente foi para casa, ele já estava andando, não falava. Mas sair do hospital com ele andando já foi uma vitória, assim. E eu falava, Deus, a fala é um detalhe. Se for para ser da sua vontade que ele volte a falar, amém. Se não for, a gente vai conseguir viver e ele vai conseguir se comunicar de outras formas. E aí, um mês depois da alta, ele voltou a falar mamãe. Para mim, foi perfeito, assim. Melhor do que eu vi a primeira vez. Foi ter ouvido a segunda vez ele falar mamãe. Eu devo ter esquecido um monte de coisa aqui, porque foram muitos detalhes, muitos dias, mas basicamente foi isso, assim, que aconteceu. E que o Rafael tá bem. E que hoje o Rafael tá bem, tá falando, tá correndo, tá brincando, e é isso que importa. Peraí. Tem que se recompor, né, pra poder continuar. Vocês não estão vendo as caras, mas tá todo mundo, tipo, ensopado aqui. São 3 testemunhos que a gente acompanha de perto, assim, né? A Pri por meio do Jerônimo e as meninas por meio das partilhas, mas que toca nessa dimensão específica da enfermidade e que não à toa é comum na história de vários santos, né? E que certamente por trás disso existe uma formação, um lado que nos forma na nossa parte humana, né? Querida por Deus, né? Não tem nada que explique o que vocês passaram e passam e o que às vezes, né, outras pessoas também enfrentam, tanto doenças consigo mesma quanto doenças com seus familiares, que não seja vontade de Deus para nos formar para nossa santificação. Então, eu queria saber se existe assim um aspecto tanto desse momento que a Pri passou, quanto da doença que vocês enfrentam, que tocou especialmente em algum lado da santificação de vocês, alguma graça especial que vocês notam nesse caminho, e que a mim toca em diversos aspectos. Também tem um testemunho da minha família de uma doença, mais da parte de dependência química, e que a mim toca na parte de que a gente tem tanto a agradecer na vida, e que quando a gente chega num problema real, assim, num problema real, porque de fato é um problema grave, que nos tira do nosso centro, que nos tira verdadeiramente a paz, e que o mínimo que eu acho que a gente consegue enxergar depois disso é que existem problemas na vida que às vezes a gente reclama e que leva de uma forma não santa, né? E que não merecem o nosso esforço, a nossa paz, e que quando a gente enfrenta algo verdadeiramente sério, a gente entende o que é estar ao lado da cruz de Cristo. Então, eu queria que vocês partilhassem um pouco sobre essa dimensão da graça, essa dimensão da santificação, especialmente nesse momento que vocês viveram e vivem. Assim, a realidade da enfermidade, acho que ela nos toca em diversos pontos, né? Então, a gente para pensar que a gente está à mercê de qualquer coisa na vida, né? Então, passando por esse processo das dores, da imprevisibilidade, de não saber um diagnóstico, de não avançar com o tratamento, era muito doloroso. E eu comecei a entender o que o Jerônimo fala, de toda dor nasce um dom. E, de fato, nasce mesmo.
E é um nascer que vem com Cristo. Nasce dentro de você e Cristo te acompanha nessa realidade. E isso começa a frutificar na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, isso te fortalece, de certa forma, e te fortalece para entender que isso está acontecendo, mas qualquer outra coisa pode acontecer. E talvez essa seja a força necessária para você enfrentar as outras situações que vão vir, né? Então, a minha doença dói, a minha doença, ela me trava em muitos momentos, ela faz eu ter que aprender coisas novamente, aprender como é a minha vida daqui para frente, o que ela me tira, o que ela não me tira, e conhecer uma nova pessoa através dela. Mas outras coisas que vieram me machucaram, por vezes, de uma forma muito mais forte, né? Eu passei recentemente uma situação com a minha irmã, né, que está sofrendo de um quadro psicológico, né? A Ângela contando ali, eu estava me emocionando bastante, né? Porque a gente tem vivido isso juntas. E de todo o meu processo de adoecimento, o que aconteceu com ela me feriu muito mais. Então, enquanto eu passava por isso com ela, eu estava em crise. Eu tive dias que eu não conseguia mexer os braços, mas o meu coração estava partido por ela. Então, essa dor que eu carrego também me fortaleceu para viver isso com ela, né? Me fortaleceu para pensar que eu posso ter 1% de força, mas eu aprendi com Cristo que com esse 1% a gente vai continuar, e a gente vai continuar fazendo. Então, essa virada de chave assim, na minha vida, ela tem me moldado, tem me tornado uma cristã melhor, uma pessoa que confia mais, né? Uma pessoa que consegue oferecer os sofrimentos por graças maiores, né? Que consegue oferecer as dores, que consegue reconhecer. E não me torna uma pessoa só utilitarista. Não é só aquela pessoa que vive o checklist da vida. Tipo, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso cumprir essas coisas. Eu só sou um bom missionário se eu fizer todas as coisas do núcleo. E ressignificou isso para mim. A vida não é um quadrado. Dói hoje, pode doer muito mais amanhã. E é um mistério. Sim. É o mistério da vida, né? E eu acho também que viver um sofrimento nessa dimensão, enquanto católicos, nos traz o olhar de que eu viveria isso de toda forma. Então, é uma doença. Então, assim, isso poderia acontecer, né? Todos nós estamos suscetíveis, tanto conosco quanto com os nossos familiares, nossos amigos, mas ter a graça de dar um sentido a esse sofrimento dessa doença. Porque quantas pessoas vivem o mesmo sofrimento, talvez a mesma doença, com o mesmo familiar, às vezes, quantas mães dos seus filhos perdem seus filhos ou enfrentam doenças muito graves, vivem transtornos e doenças psicológicas, psiquiátricas muito graves, muito doloridas, e não tem a graça de ser católico, porque, de fato, traz essa dimensão que dá o verdadeiro sentido. Eu acho que isso que acalenta, em certa medida, dar o sentido àquilo que você está vivendo. Porque, muitas vezes, a gente, e acho que é comum que aconteça, a gente cair esqueci a palavra, mas cair assim, no pecado mesmo de, poxa, por que eu? Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Ou, sei lá, aquela pessoa nem é católica e a vida dela é tão melhor do que a minha, é tão mais fácil, ela não está vivendo isso, ela não passa por essa doença, a família dela não tem essa doença. Mas ter a certeza de que Deus me escolheu para viver isso, para viver dessa forma, para enfrentar essa doença, e para a minha santificação. Isso eu acho que traz um sentido e que, de certa forma, acalenta o nosso coração, né? Isso que a Jaque falou. Poxa, foi por meio desse sofrimento que ela viveu com ela que ela conseguiu enxergar de outra forma algo que aconteceu com a irmã dela, né? Sim, para ajudar também na santificação da nossa família também, né? Na conversão também. Eu acho que tudo que aconteceu com a gente ajudou na conversão da nossa família. Quando o Rafael, antes de internar, ele gostava muito de uma música, Jesus, Filho de Davi, né? E aí, uma vez na catequese, a catequista falava pra gente, né, que ele pediu um tempo, e aí ele cantou essa música. E falando dos dons do Espírito Santo na catequese, ele falou que a catequista perguntou para ele, Rafael, qual dom você escolhe?
Ele falou que ele escolheria para ele a fortaleza. E ela falou isso pra gente quando ele estava internado. E eu falei, é o dom que a gente está precisando agora, né? Ter a fortaleza para enfrentar tudo. E a gente escutava muito essa música na UTI, né? Jesus, filho de Davi, me cura. E acabou ajudando a gente a enfrentar todo esse período. E, assim, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Tudo isso, todos os 2 episódios que aconteceram, né, serviram, né, pra... Hoje eu consigo, né, falar. Basta cada dia o seu cuidado. Basta cada dia o seu cuidado. Não tem como eu ficar me importando, me preocupando, querendo controlar as coisas que vão acontecer lá na frente. Vamos que a gente viver, não sabe. a gente não sabe. Vamos viver o hoje. E Deus, Ele sabe o que é melhor. Então, é isso. O que me acalenta também, e aí eu vou pedir para a Ângela contar uma parte do testemunho que ela partilhou uma vez, é que a nossa história, especificamente da forma que ela é, então, uma mãe com uma filha que teve uma bronquiolite, depois teve um filho que teve uma questão super séria, uma mulher que tem uma doença autoimune, que tem uma irmã com umas questões psicológicas, uma mãe de família que tem também questões psiquiátricas e psicológicas, servem de conversão para, daqui a não sei quantos anos, ou hoje, uma mesma pessoa que está passando pelas mesmas coisas, olha a nossa vida como testemunho de conversão. Então, isso é outra coisa que me acalenta. E eu pensei isso depois que a Ângela partilhou que tem um santo, né? Chinês, se eu não me engano. Eu estava pegando o nome dele aqui. Porque eu ia até comentar, a Bebel, e aí eu chego no santo e amarro tudo, que a Bebel comentou que as enfermidades, as doenças, o sofrimento, ele é inerente à vida. A gente vai passar por isso, querendo ou não. Só que nós somos pessoas integrais. E não é que a fé, às vezes, vai resolver tudo. Tem gente que acha que, sei lá, uma questão psicológica é só falta de Deus. Se Deus quisesse, Ele resolvia. E não é. Deus também nos deu os dons de ter conhecimento, enfim, para que a gente busque mecanismos para resolver. Mas eu acho que a fé, ela tem um papel fundamental de nos permitir passar por aquilo ali, dando pelo menos se não de uma forma mais fácil, mas com um sentido enraizado, de entender por que a gente de entender que o nosso sofrimento ele não é inútil. A minha experiência de vida me fez cair de um pedestal que eu me colocava que não era o meu lugar. E, ao mesmo tempo, permite com que eu enraize a minha identidade em algo que é muito maior, que é a minha identidade de filha de Deus. Isso não resolve tudo, mas isso me lembra muitas vezes de que eu não estou sozinha. E de que, no final das contas, apesar de saúde ser bom, de, sei lá, ser reconhecido ser algo bom, ter riqueza ser algo bom, Deus não quer que a gente seja pessoas extremamente saudáveis, extremamente ricas, extremamente reconhecidas pelo mundo. Deus nos quer santos. No final das contas, o que Deus quer da gente é que Deus nos quer santos. Eu estou forçando a amizade aí com Carla Kutz. E aí, assim, o que ele morreu com 14, 15 anos. Ele nasceu 1 ano antes de mim. Ele é 1 ano mais velho que eu. E, do nada, assim, a história dele, ele foi internado no dia 4, no dia 11 ele morreu. Foi muito rápido, a doença e tudo. E aí eu olho para isso, assim, Deus podia ter curado ele podia ter saído daquilo ali e ter sido uma outra história completamente diferente de hoje. A gente tem um jovem que, eu não sei que dia que esse podcast vai sair, mas talvez, muito provavelmente, quando o podcast sair, ele já não é mais beato, ele já é santo. E a gente tem a vida de um santo. E aí tem um santo chinês que ele me marcou muito, conhecer a história dele, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser perfeito para Deus nos amar, que a gente tem que estar com tudo resolvido para ser um filho de Deus, né? E é um santo chinês, Mark
e eu não vou saber falar o último sobrenome, porque é um negócio tipo Chan Xiang, um trem assim. Mas ele era um viciado em ópio, e a sua vida inteira, tipo assim, ele foi um viciado em ópio. Ele não conseguiu vencer o vício, mas ele tinha uma fé muito forte. E ele pedia para Deus para ser santo. Então, ele lutou por muito tempo contra o vício, ele buscava confissão. Ele passou, se eu não me engano, tipo assim, um período muito grande. Agora eu não vou achar fácil o número, mas tipo assim, ele passou tipo 30 anos sem se comungar, porque ele confessava, caía no vício e não podia comungar, mas ainda assim ele desejava ser santo e lutava por aquilo ali. E Deus honrou ele, porque ele foi martirizado. Ele foi martirizado por não abandonar a fé católica na China. E isso fez esse martírio, ainda que ele não tenha conseguido vencer na vida o vício, Deus conseguiu fazer dele um santo pelo martírio. E ainda que, sei lá, a Jaque busque um diagnóstico e nunca consiga fechar esse diagnóstico, ainda que ao longo da vida, às vezes eu dê uns curto-circuito e as coisas deem uma desmoronada, ainda que venham outras coisas, no fundo, aquilo que Deus quer da gente é que a gente seja santo. Às vezes, a enfermidade, a doença, por um mistério inexplicável de providência divina, que a gente não entende, como que um Deus que nos ama e nos dá tudo, é capaz de, às vezes, também nos tirar tudo, de tirar o nosso chão, de permitir, né, que a gente perca a nossa saúde. É um Deus que, no final das contas, Ele quer que a gente seja santo. Que o final da nossa vida seja uma vida igual de um adolescente de 14, 15 anos, que vai ser proclamado santo, vai ser canonizado, e que muitas pessoas estão sendo convertidas pelo testemunho dele, de alguém que abraçou tudo que Deus deu, inclusive a dor, inclusive o sofrimento, que se fez muito próximo a Cristo crucificado. E por morrer junto com Cristo crucificado, vive as alegrias também do Cristo ressuscitado. Talvez nessa vida algumas enfermidades, algumas doenças nunca sejam resolvidas, nunca cheguem ao seu fim. Mas a gente não pode perder a esperança de que a gente vive não para essa vida, mas para a vida eterna. Se a nossa meta for essa vida, a gente vai viver infeliz por não conseguir superar certas coisas. Agora, se a nossa meta for a eternidade, se a nossa esperança estiver na eternidade, a gente sabe que aquilo que nos espera é muito, 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 muito melhor do que qualquer coisa que a gente experimente aqui. Eu acho que essa é a verdadeira graça da gente ser católico e enfrentar um momento assim. Porque é isso, quantas pessoas, né? Milhões de pessoas vivem momentos difíceis assim, sempre acreditando que ela é a escolhida, a pior, ela é a mais infeliz de todas as pessoas e que aquilo aconteceu com ela e ela vai morrer assim e pronto, e acabou, né? Esse sentido de finitude do sofrimento eu acho que deve ser o mais angustiante, porque justamente você não consegue enxergar nada além daquilo, né? E assim, mesmo no sofrimento, a gente percebe o cuidado de Deus. Eu vi nas histórias de vocês, né? A Ângela falando da psicóloga que estava na casa da mãe, nem morava lá, e a gente percebe que Ele cuida da gente. Cuidados, detalhes de amor. A gente estava no hospital, vários médicos vinham visitar. Sou amigo de fulano, amigo de ciclano, ver como é que tá o Rafael. E a gente ficava assim, cara, como? Ele precisava fazer um laser. A gente chamou uma enfermeira para ela fazer um laser nele. E ela falou assim, quer saber? Fica com o meu laser. Ele vai precisar de mais sessões. Fica com o meu laser, eu te ensino a fazer e você fica com o meu laser. Eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. E ela foi lá, toda solícita, e falou, você vai ficar com o meu laser
e o Rafael vai sair daqui bem, vai sair daqui, vai sair daqui curado e tal. Eu vejo tudo isso como um detalhe de Deus, um cuidado dele. Mesmo no sofrimento, ele está com a gente, ele está cuidando da gente, amando a gente. Emocionadas aqui. Para poder falar, tem que dar uma respirada e poder fazer. Mas eu avisei que o episódio ia ser emocionante. Então... ainda bem que você avisou antes, mas adiantou nada. Estamos aqui derretidas. Mas esse cuidado, assim, ele é tão importante que às vezes eu até penso, onde eu estaria se eu não tivesse passado por isso? Será que os meus olhos teriam acessibilidade de ver que eu precisava me voltar para Jesus? Então, se essa doença, se essa dor é o que me leva a olhar para Ele, bendito seja, independente de como eu vá sofrer. Porque se, de repente, essa é a única forma de eu olhar para Ele, estar com Ele e alcançá-lo, então eu vou viver. Porque a doença não é a minha finalidade. A minha finalidade é chegar na santidade. E se eu precisar viver a doença, a tristeza, até mesmo as perdas que doem tanto, a gente vai viver. E Deus vai sempre mandar o auxílio. As pessoas... Às vezes você sente que Ele está ali, né? Te abraçando. Você sabe que a sua dor dói nele também. Então você começa a se reconhecer como filho. E isso não tem preço. E você não se sente mais só. Então, é isso, né, que o ser católico faz a gente enxergar. Que você não é o que você está vivendo aqui. Não é a sua finalidade. Eu não sou quem eu sou. Eu sou uma pessoa doente. Não. Eu sou uma pessoa chamada a ser santo. E se eu tenho que passar pela doença para isso, a doença é só um degrau, é só um caminho. Então, eu acho que é o que mais pesa no ser católico é ter essa visão. Quem seria eu se eu vivesse a doença pelo prisma humano apenas? E quem eu sou vivendo isso pela ótica da igreja, pela ótica de Cristo? Então, eu acho que é o que mais pesa. A gente conseguir estar aqui e extrair tantas emoções de histórias que por vezes poderiam ser vistas como tristes, eu acho que já é o maior testemunho. Sim. E quando eu estava vindo para cá, né, dirigindo, eu estava pensando que tinha me dado conta que somos 4 mulheres, e eu pensei nessa dimensão do sofrimento e da questão física mesmo que Nossa Senhora enfrentou. Principalmente a Pri, porque atravessou isso com o seu filho, mas poder viver isso sendo mulher e essa dimensão que Nossa Senhora, em certa medida, viveu, né? Ver o seu filho ser completamente dilacerado na sua parte humana também, algo que, às vezes, a gente enfrenta, né? Essa doença no nosso lado físico e humano mesmo. Então, enfim, queria deixar isso como uma reflexão para quem também passa por isso, se apegar não só ao Cristo crucificado, mas também à Nossa Senhora, que atravessou tudo aquilo com Ele. Estamos encaminhando para o nosso fim. Hoje o episódio rendeu. Foram muitas partilhas especiais. Antes de passar para as meninas deixarem uma mensagem final, queria deixar aqui também, além do agradecimento mais uma vez aos nossos benfeitores, falar que nós estamos com uma campanha de arrecadação para o nosso colégio Campus Fidei. O mais difícil Deus já nos deu, que foram as crianças. Nós temos muitas crianças. Graças a Deus, né, nós temos um solo fértil. E essas crianças querem e desejam um lugar para estudar, né? E Deus, até o momento, nos discerniu, nos confiou uma escola que ainda está nos planos dele, mas nós temos a confiança de que, com a ajuda dos nossos benfeitores, que ainda estão chegando, nós conseguiremos alcançar essa graça. Então, no nosso Instagram, tem um link que você consegue ser redirecionado para a nossa campanha. Se você puder nos ajudar, ou se souber de alguém que possa nos ajudar, nós ficaremos imensamente gratos. Meninas, uma mensagem final para finalizarmos esse episódio. Se você está ouvindo a gente aí em 2050, 2100, talvez você esteja nos ouvindo passando por um problema, sofrendo, sentindo uma dor. Pode ser que esteja até em lágrimas, assim como nós estivemos aqui. E eu espero que, de onde você nos escutar, você pense que você não está sozinho, que existem pessoas que também passaram e passarão por isso, e que você consegue, sim, enxergar isso como um meio da sua salvação, como um meio da sua santificação,
o processo não é linear. A Ângela acabou de falar, né? De alguém que caiu várias vezes, mas continuou persistindo. A gente trouxe aqui o lado muito bonito de ver o sacrifício, mas a gente sabe as lágrimas, os momentos que a gente não foi tão fiel assim, que o nosso coração até quis questionar. Não é um processo linear, mas você pode continuar caminhando, você pode continuar remando, porque Jesus está no barco. Então, mesmo que não seja fácil, que tenha tempestade, que venham as ondas, que não seja um processo linear, que você esteja em lágrimas agora, mas não desista. Jesus está no barco e isso vai ser um meio de salvação para a sua vida. Eu acho que algo muito importante que ajuda é fazer e forçar umas amizades com santos. Tem muitos que passaram por diversas realidades. Eu consigo lembrar de alguns aqui. Carla Cutis, esse chinês que eu citei. Tem a Giana Beretta Molla, a Chiara Corbella, a Chiara Lucci, que foram pessoas, inclusive, jovens, recentes, que passaram por enfermidades. E ver como eles conseguiram bem viver isso e permitir que isso fosse um caminho de santidade nos ajuda a viver melhor aquilo que a gente tem no hoje. Ver como que... E não é por conta própria, né? É por graça divina também. Essas pessoas conseguiram bem viver isso. Eu acho que ajuda muito a saber que a gente não está só, que os nossos dramas não são nossos, que inclusive tem uma comunhão de santos que reza e intercede por nós e quer nos ajudar. Então, contar também com essas ajudas divinas, com as nossas amizades, é óbvio, mas também com essas amizades celestes que podem nos ajudar a viver melhor aquilo que a gente tem para viver e abraçar aquilo que não tem como mudar, de se permitir estar com Cristo, que crucificado é o caminho para o Cristo ressuscitado. Eu acho que usar a frase de Santa Catarina de Sena, que nessa vida ninguém vive sem cruz. Então, como todas já falaram, ressignificar, abraçar o nosso sofrimento. E a gente não está sozinho, a gente não está carregando a cruz sozinha. Deus está com a gente. Então, é isso. Bom, eu agradeço imensamente a presença, a partilha dessas minhas amigas e irmãs. Muito obrigada, de verdade. Foi muito, muito rico, me formou imensamente. Agradecer ao Crema, que está aqui na gravação. Fiquem com Deus, escutem os próximos e os episódios anteriores. Estão todos muito bons. Fiquem com Deus e Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.